Fala rapaziada, tudo excelente? Você acha que essas rodas de alumínio tem jeito? Ou terá que comprar as rodas novas para poder colocar no caminhão? E se eu te falar que essas rodas vão ficar zeras, com brilho intenso, nitidez e aquele espelhamento top? Dá para imaginar essas rodas no brilho? Então bora comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como lixar as rodas de alumínio de caminhão de maneira simples, te mostrando o passo a passo que eu usei nesse processo de restauração. Meu nome é Gabriel, sejam bem-vindos. Eu trabalho com polimento há mais de 10 anos e hoje eu vou fazer esse processo de lixamento nas rodas de alumínio. Aí no vídeo eu estou mostrando 4, mas na verdade são mais, porque as outras ainda estão no processo aí de desmontagem. As rodas estão fora porque fora a gente consegue fazer um detalhamento bem melhor. Se a roda tivesse montada com um pneu, para fazer o manuseio ali seria um pouco mais difícil. Aí deixando ela fora, desmontada, fica bem mais fácil aí o processo de restauração, tá ok? É por isso que elas estão dessa forma aí. Ao todo para esse processo, se eu não me engano, vão ser 7 rodas de alumínio. Ele tem 4, mais essa aí 5. E a gente vai fazer uma por uma, para deixar no brilho, hein? No padrão, no espelhamento. Vai ser o primeiro polimento dessas rodas de alumínio. São anos de sujeira, aí vai pegando camada em cima de camada, frio, calor, minério, agentes externos, e isso vai refletir no alumínio, né? Aí ele vai ficando dessa forma aí, fosco, branco, sem nitidez e sem brilho nenhum. A primeira roda aqui já está posicionada. Se fizer só o processo de polimento, como ela está muito porosa, ela não vai dar um brilho bacana. Então aqui o ideal é fazer o processo de restauração. As marcas da porca, a gente tira isso aí e deixa tudo lisinho, para depois fazer o processo de polimento. Vamos começar na primeira aqui. Aqui eu estou usando 2 máquinas, uma politriz com um pratinho de velcro, que ele gruda a lixa. Vou mostrar para vocês, ó. Aí tá aqui, ó, a lixa 80. Essa lixa aqui é ventilada, para ela ser mais grossa normalmente esquenta mais. Eu começo com essa, tanto de cá quanto de cá. Essa daqui já é uma menor, já é uma esmerilhadeira. Aqui tem um controle de rotação aqui atrás, ó, que aí eu consigo fazer os cantinhos aonde essa outra politriz aqui não tem acesso. Bora lá. O primeiro processo vai ser usado uma lixa mais grossa para poder remover todas as imperfeições, remover os poros, os defeitos, e aí seguindo o processo de lixamento. Eu começo usando uma lixa 80, lixa da Rokit, adaptada aí no pratinho usando a politriz, e essas lixas são a seco. Enquanto não tirar todas as imperfeições com a lixa 80, que é o grão mais pesado, que tem o maior poder de corte, eu não passo para a etapa seguinte, que vai ser a lixa de numeração número 120. Aí a roda ela já foi lixada com a lixa 80, removi todas as imperfeições e a partir daí eu vou refinando esse processo de lixamento. Depois a 120, a 150, 220, 320, 400, 600 e parando por último com a lixa 800 para a gente poder iniciar o processo de polimento. Para quem tem dúvida qual que é a numeração de lixa que começa e qual a numeração de lixa que termina, para esse processo específico de restauração, essas foram as granulações utilizadas nesse trabalho. A etapa de lixamento já foi concluída e ela fica com esse aspecto. Ela já está bem mais lisa, que pena que no vídeo não dá para vocês perceberem. Eu já passo a mão na frente dela para ver se ela vai ficar naquele espelhamento top. No próprio processo de lixamento, que eu consigo perceber se a roda ela vai ficar espelhada ou não, fazendo esse testezinho aí. Passando a mão na frente do alumínio e se ele começar a refletir na mão, é sinal que a roda ela vai ficar espelhada. Uma dica aí para vocês. Se acaso eu tivesse passando a mão e ainda tivesse fosco, eu ainda teria que lixar mais até ela ficar nesse ponto. Eu coloquei a roda uma do lado da outra para a gente perceber a diferença. Essa roda do lado direito do vídeo ela tá com bastante material, com muita sujeira, é camada em cima de camada, e essa da esquerda ela já foi removida todas as imperfeições.
tá? Ela já foi toda lixada. Então dá uma diferença muito grande só no processo de lixamento. Ela já começa a ficar mais clara, já começa a ficar com uma textura diferente do que estava antes, uma textura mais lisa. Após o lixamento, eu faço um teste de setup. Eu coloco boinas diferentes, pedras diferentes e faço um pedacinho para me ver qual vai ser o ideal para esse tipo de trabalho em específico. Lembrando que cada tipo de trabalho a gente utiliza um material diferente. Será que dá diferença? Aí primeiro eu fiz essa faixinha aqui, aí depois eu fiz essa, agora eu vou fazer essa e já puxar para a borda. Essa vai ser a sequência, depois a gente faz aqui, ó. E por último, os furinhos de ventilação. Ela tiver finalizada, hein? Você tá doido? Aqui, pessoal, tô usando uma boina de corte, uma resinada, uma rosa ventilada e resinada. A primeira etapa, tô passando, eu fiz o setup e fiz o teste um pedacinho e descobri que para fazer esse corte seria melhor a marrom do que a branca. Aí eu faço o corte com a marrom e depois eu vou seguindo, refinando o processo de polimento. A branca ela não estava conseguindo tirar os riscos gerados pela lixa, tá? Por mais que eu refinei bastante de lixamento, a branca não estava tendo poder de corte suficiente para poder remover. Então eu já fui mais abrasivo, usei a marrom. A marrom tá removendo super bem, olha aí. Fiz o testezinho nesse pedaço aqui pra gente ver, o teste de setup, pra gente ver qual setup que a gente ia usar. Acertou no setup, é pau na máquina. Bora lá, hein? Chama! Focar? Você tá doido, hein? Chama! E aqui ainda tem que dar acabamento, fazer os furos de ventilação. Tem mais 2 etapas de polimento ainda para ser feito nessa roda. Esse aí é o processo de restauração. Já foi lixada naquele talento. Depois do lixamento, olha o pontinho de massa. Depois do lixamento, agora eu tô fazendo a etapa de corte usando a massa marrom. É uma boina mais agressiva. Se essa boina aqui não resolvesse, eu ia usar a boina de sisal, uma boina mais grossa que essa aí ainda. Aí como essa aí resolveu, aí foi essa boina com a pedra marrom para fazer a etapa de corte. E olha aí, você tá doido. Aí vai ter o refino e o lustro aqui, hein? Ela vai espelhar ainda mais. Aí, turma, agora sim tá finalizada. Os furinhos de ventilação ok. Aqui no fundo ok. Olha a bordinha. Bordinha também no padrão. Esse aí foi depois. Olha o brilho, o espelhamento. Quem diria que aquela roda lá ia ficar assim, hein? Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou desse processo de restauração, do antes e depois. E também, pessoal, pode deixar aqui abaixo as suas dúvidas, tá? Que eu tô lendo cada comentário e respondendo cada um de vocês. Positivo? Esse processo também é utilizado em tanque, em chapa de alumínio, em chapa de inox. Eu vou deixar linkado aqui nos cards outros trabalhos que eu fiz um catalisador também que ficou dessa maneira, igual tá a roda. Eu fiz também um tanque que estava branco e nunca tinha sido polido. Depois do primeiro processo de polimento, ele ficou top. A primeira ela já foi finalizada, agora a gente parte aí para a segunda roda. Vamos lá. Todas elas vai ser utilizado as mesmas granulações de lixa. Essa aí também tá bem porosa, também tava tudo no mesmo esquema, tudo com bastante poros, nunca foi polida. A gente vai começar fazendo o mesmo processo que foi utilizado na primeira, utilizando a politriz rotativa com disquinho 80
para a gente fazer remoção das imperfeições. Após removido, continuar os trabalhos aí refinando esse processo de lixamento. Mas, Gabriel, por que você não usa o disco flap para poder fazer essa remoção mais grossa? Eu já utilizei o disco flap para fazer a remoção ali dos parafusos, só que infelizmente causa bastante ondulação. E depois que a roda está polida, ela mostra várias ondulações ali que não fica um brilho legal, sabe? Não dá um acabamento assim bacana. Aí por isso que eu prefiro usar a lixa 80, que é uma lixa mais grossa, mas que eu consigo deixar a peça nivelada sem ondulação nenhuma. Aí o nível de acabamento fica bem superior a uma roda que ela tá com bastante ondulação, bastante imperfeição. Aí pessoal, por isso que tem que ter uma consciência aí na hora de fazer o processo de restauração, na hora de tirar as imperfeições, tá vendo? Igual aqui, ó, aqui eu não vou fundar muito, por quê? Vou focar aqui pra vocês verem. Porque senão retira muito material, ó. Isso daqui é tudo alumínio, ó, a quantidade de alumínio. Isso daqui é tudo alumínio. E quanto mais você lixar, mais vai afinar a roda. Por mais que ela tenha uma espessura boa, de acordo com que você vai lixando, ela vai ficando mais fina. Nunca comprometer a estrutura da roda por estética. Então a gente lixa, a gente corrige até certo ponto. Igual aqui, como está muito fundo, já não tem mais o que fazer, tá? O lixamento ele também tem que ter um freio. Tem que ter um limite para poder fazer esse lixamento. Eu já vi casos que o tanque ficou tão fino com esse processo de lixamento que acabou furando e não deu solda, porque a parede do tanque ela estava muito fina, a própria solda começava a furar o tanque, então deu um trabalhão, não deu certo, teve que substituir, colocar um outro tanque usado, só que mais velho, e fazer novamente todo o processo de restauração. Então o motorista teve que gastar um dinheiro desnecessário, que se acaso tivesse esse limite aí, não teria acontecido, né? Então sempre é bom a gente fazer esse trabalho aí com cautela, com responsabilidade e saber até em que ponto eu posso lixar, até onde eu posso ir. Sempre tem limites, tá? Quanto mais é lixada, mais fina fica a roda. Lembrando que essas rodas não são para exposição. Lembrando que cada roda dessa aguenta um peso entre 3.000 a 5.000 quilos. Então por isso é importante a gente trabalhar aí com uma margem de segurança. É onde não foi polido. A diferença. Esse aí é o trabalho, hein? Nessa já foi feita a etapa de corte, refino e lustro. Aí já está o acabamento final da roda. A única coisa que está faltando nessa aí é fazer os furos de ventilação, que já vão ser feitos já. Aí já está escurecendo, mas os trabalhos por aqui não param, hein? Bora dar continuidade ao processo de polimento aí. As duas agora já finalizadas, os furos de ventilação ok, por dentro tudo certinho. As bordas, teve uma que eu tive que fazer a reconstrução, fiz a reconstrução das bordas. E olha aí, esse nível de acabamento, esse espelhamento. A gente acabou essas rodas aí tarde, era tarde da noite, tava bem escuro. Olha no flash, o tanto que brilha. Nem tudo que brilha é ouro, hein? Cê tá doido. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!